Então, pessoal, bem-vindos de volta. No bloco passado, eu estava falando para vocês sobre a diferença do se preocupar, que é um se ocupar antes, para o se ocupar, que é estar presente naquilo que nós estamos fazendo. E isso é muito importante para que nosso tempo renda. Depois eu falei para vocês de usar o tempo que a gente tem. Então, muitas vezes, e aí eu falei para vocês no bloco passado, de uma pequena metáfora de que, olha, concurso público, a aprovação em provas como o exame de ordem não são 100 metros rasos, são maratonas. Quer dizer que a gente não pode dar aquele sprint muito grande, porque é uma prova muito mais de resistência. Então, às vezes, aquelas pessoas que têm muito tempo para estudar acabam colocando tudo na frente. Eu tenho 12 horas para estudar. Chega às vezes o familiar e diz: olha, tu não está fazendo nada, vai fazer isso. Olha, tu não está fazendo nada, vai pagar essa conta. Tu não está fazendo nada, vai fazer a feira. Tu não está fazendo nada. Meus amigos, então a gente tem que estar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Estarmos presentes. Tem tudo a ver ali com o que a gente já falou do se ocupar. Professor, mas você falou que quem está passando nas provas e concursos, em uma certa maioria, é aquela pessoa que trabalha, que precisa trabalhar para pagar as contas de casa, que provavelmente já tem até filhos. Isso não fui eu que falei, o pessoal que falou para mim, inclusive do MEG, meu orientador do MEG. E aí, professor? E aí, que às vezes o cidadão tem 15 minutos para estudar. Estude. Não, professor, eu tenho 30 minutos para estudar por dia. Tá bom, estude. Professor, sinceramente, eu trabalho muito, chego em casa exausto. O tempo que eu tenho ali entre um cliente e outro, do trabalho que eu... Independente do tempo que você tem, estude. Aproveite. Aproveite cada minuto que lhe é dado. Agora, naquele momento que você estiver estudando, esteja estudando. Não esteja preocupado com outras coisas. Se faça presente. Tenha foco. Tenha perseverança. É claro que se uma pessoa tem 15 minutos para estudar bem e tem uma outra pessoa que tem 4 horas para estudar bem, essa de 4 horas vai ter uma vantagem na velocidade. Ele vai conseguir ver o conteúdo mais rápido e talvez passe antes dessa pessoa que tem 15 minutos. Agora, se essa pessoa aqui que diz que tem 4 horas, quando ele enxuga o que ele estudou, o que ele realmente rendeu, o que ele não estava mexendo no WhatsApp, o que ele não estava vendo nas redes sociais, as famosas piscinas de distração, esse de 15 minutos aqui talvez tenha estudado mais do que o de 4 horas. Na sinceridade. E aí, professor, como é que eu faço para aproveitar os 15 minutos que eu tenho por dia? Meus amigos, você faz para aproveitar os 15 minutos que você tem por dia, de primeiro, não olhe para o relógio. Então, olha, próximo passo. Você não seja escravo do relógio. Professor, como assim não ser escravo do relógio? Meus amigos, eu já me peguei fazendo muito isso. Teve um tempo que eu dizia, olha, eu vou começar a estudar às 7h30 da manhã. Ok. Eu sentava na frente do birô para estudar às 7h22. Aí o que eu dizia? 7h22. Eu só tenho que começar a estudar às 7h30. E aí eu abria, sei lá, notícias do Flamengo. Começava a ler. Ficava com raiva quando estava perdendo, ficava eufórico quando estava ganhando. E aí, às vezes, aquela notícia já me encaminhava para uma notícia, sei lá, do cenário político, e daqui a pouco eu já estava olhando ali um stand-up comedy, e quando eu olhava,
já eram 7h50. Em vez de ganhar 8 minutos, eu perdi 20. Se você está programado para estudar às 7h30 e você chegou no computador às 7h29, começa a estudar às 7h29. Não precisa esperar das 7h30. Outra coisa, claro, se for possível, você tem até, sei lá, as 11 horas para estudar, esqueça o relógio. Porque se você puder estudar até as 11h15, não, professor, mas 11 horas eu tenho que sair correndo para buscar criança em colégio, para fazer o almoço. Tá bom, se você tem algo importante que não dá para ampliar os seus estudos, então você coloca um cronômetro. Um alarme. Mas não fica olhando pro relógio não, porque eu tenho que buscar um menino na escola 11 horas, eu tenho que sair 11 horas, porque tem trânsito, porque isso, porque aquilo, não sei o que. Ok, aí você tá aqui estudando, ok, você começou a estudar, sei lá, às 10. Aí quando dá 10h10, você olha pro relógio. Aí quando é 10h12, você olha pro relógio de novo. Quando é 10h13, você olha pro relógio. Aí, pessoal, sinceramente, você está estudando mais o relógio do que seu conteúdo. Estude, não seja escravo do seu relógio. Se você tem uma programação para fazer logo depois, coloque o alarme e deixe o relógio longe de você. Estude. Quando chegar naquela hora, vai tocar. Se você puder prosseguir, prossegue. Se não puder, para naquele instante e vai fazer o que você tem que fazer. Não precisa ficar olhando para o relógio. Hoje a gente tem tanto equipamento. Professor, não tem um alarme não, teu celular tem. Professor, não tem um celular não. Então, combine com alguém que tem na tua casa. 11 horas me chamam, mas tem que ser 11 em ponto. E a pessoa vai colaborar com você. Então, outra coisa, pessoal. Sempre que você tiver um minutinho a mais para estudar, como eu falei aqui, 7h22, vai. Porque, sério, teu cachorro vai latir, a campainha vai tocar, o correio vai chegar, a torneira vai estourar, vai bater a fome, e aí tudo é motivo para você sair dali para ir atender a campainha, para ir atender o vizinho, para ir atender o chamado do seu pai, de sua mãe, do seu esposo. Então, aqueles 8 minutinhos, às vezes que você tem, 2 minutinhos, 1 minutinho que seja, pode ser a diferença para fechar, para bater aquele instante que você tem de estudo. E claro, quanto menos tempo você tem, mais cada segundo desse é precioso. Às vezes é o tempo de você 1 minuto, 1 minuto e meio, é o tempo de você resolver uma questão. Aproveita, vai atrás, resolve. Não seja escravo do relógio. Deixe o relógio trabalhar para você e não você para ele. Tá bom? Professor, tem mais alguma coisa aqui para falar do horário? Então, essa questão de você estudar antes, inclusive uma dica do professor William Douglas. Então, vai atrás, estuda. Outra coisa, meus amigos, diminua as distrações. Vamos aqui, diminua. Eu admiro muito meu pai, vocês sabem disso, mas uma das coisas que eu admiro nele é que ele conseguiu criar uma resiliência para estudar fenomenal. Às vezes o vizinho está tocando lá, música que seja, em toda a altura, e meu pai está lendo, continua lendo. Meu pai, pelo amor de Deus, como é que o senhor consegue? Ele disse, meu filho, eu morei em casa de estudante, eu aprendi, estava ruim para mim. Então, diminua as distrações. Tem coisa que não dá para você controlar. O som do seu vizinho, você não tem controle sobre ele. Mas,
Se o que lhe distrai é o celular, tira o celular de perto de você. Se o que distrai é a televisão, não estuda perto da televisão. Claro que hoje, em tempos de pandemia, a gente trancado dentro de casa, as opções são menos, mas hoje já tem muita sala de estudo, algumas bibliotecas. Quando as coisas voltarem, faz uso desses instrumentos. Muitos são até grátis, gratuitos. Ou então na sua casa mesmo. Eu tive um colega de faculdade que também hoje é concursado na lista de tribunal, que ele contava pra gente que quando chegava em tempo de prova ele tinha que se trancar dentro da despensa da casa dele. Era o único lugar que ele conseguia ter uma certa tranquilidade. Então, se é isso, vai lá. Eu confesso a vocês, muitas vezes aquela pessoa que tem aquele escritório só para estudar e tal, não consegue se concentrar igual uma pessoa que divide quarto com irmão, com colega de apartamento, mas que ele conseguiu fazer ali um contrato de convivência que permite o estudo. Mas professor, meu pai, minha mãe, minha filha escuta televisão muito alto. De repente, com algum investimento aí, hoje a partir de 50, 100 reais, você compra aqueles fonezinhos de ouvido, você gasta um pouquinho mais, você tem hoje uns fones com noise cancel, então dá para diminuir as distrações. Veja o que é que está pegando para você e tente driblar essa dificuldade, tá bom? Então, mais uma vez, em vez de 10 minutos, a gente já vai com quase 12. Vou encerrando o segundo bloco. Bebe uma água, dá uma alongada e volta, tá bom? Aguardo vocês.